Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o canal de Extensão Acadêmica em Economia e aqui ao meu lado nós temos o convidado Alessandro Miebach, que é autor do artigo Distribuição Funcional da Renda no Brasil entre 1947 e 2019, escrito em coautoria com o Adalmir Marchetti, professor da PUC. Nesse artigo, o professor Alessandro e o professor Adalmir Marchetti calcularam a distribuição funcional da renda de 47 a 19, que é algo inédito, né? É uma série muito longa e que foi desafiadora do ponto de vista metodológico, porque existe uma série de mudanças metodológicas, né, ao longo desse período. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi a pesquisa, quais foram os principais resultados, né, as principais constatações a partir dessa análise. Bom, obrigado, Leonel, pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Saúdo as pessoas que estão aqui conosco assistindo esse vídeo. A ideia do artigo era justamente essa, tá? Era construir uma série consistente com as informações que a gente dispõe das contas nacionais brasileiras. Tá? Então, a ideia aqui que eu trouxe para a gente nessa conversa é a gente discutir primeiro o que é distribuição funcional da renda, porque a gente fala muito de distribuição da renda. Eu acho que é interessante para o público entender que, em geral, a gente tem duas ideias sobre distribuição, do que é a distribuição da renda, né? A distribuição funcional e a distribuição pessoal da renda. Então, isso a gente vai conversar também, discutir um pouquinho o que é essa distribuição funcional, discutir o que envolve a gente estimar isso, as complexidades, e aí complementar um pouco dessa experiência de pesquisa e desses resultados. Tá? A ideia fundamental que a gente pensa em distribuição de renda é a gente discutir a noção de uma distribuição funcional distinta de uma distribuição pessoal. O que é uma distribuição funcional? Uma distribuição funcional está associada com a maneira como a renda que é gerada no processo de produção é distribuída pelos agentes econômicos que estão participando desse processo de produção. Então, grosso modo, do ponto de vista teórico, o que a gente costuma pensar é que a renda ela é distribuída entre o capital e o trabalho, que são os elementos que estão atuando no processo de produção. A gente tem que fazer a distinção dessa ideia de distribuição funcional da renda, né, associada à função que cada agente tem no processo de produção, da distribuição pessoal da renda. Porque a distribuição pessoal da renda ela vai incluir todas as rendas que a pessoa obtém, não só as rendas associadas à atividade laboral, atividade produtiva, mas também, por exemplo, rendas de propriedade, aluguéis, rendimentos, etc. Então existe essa distinção entre distribuição funcional e distribuição pessoal. Autores como Piketty, esses autores que trabalham bastante com a questão da desigualdade da renda, em geral eles estão olhando para a distribuição pessoal da renda. Tá? Eu recomendo para o pessoal que está nos assistindo, se o pessoal quiser consultar, existe a WID, a World Income Database, que é uma base de dados onde a gente tem dados de distribuição pessoal. O que o nosso trabalho propõe, o nosso trabalho apresenta, é uma série para distribuição funcional. Então essa é a primeira importante distinção que a gente tem, tá? Quando a gente está pensando em renda. Dada essa ideia da distribuição funcional, qual é a ideia fundamental? Em que ela é composta, a distribuição funcional? Basicamente, a gente pensa que a distribuição funcional vai estar associada aos agentes que participam da atividade produtiva. Basicamente, a gente pensa assim, na sociedade eu tenho trabalhadores, são as pessoas que vendem sua força de trabalho, os capitalistas, ou os proprietários de capital, eles são os proprietários das máquinas, dos equipamentos, das instalações das empresas, e eles disponibilizam elas em troca de uma remuneração que a gente vai... Comumente a gente já pensa que são lucros, né? A gente vai ver que o termo é um pouquinho diferente. E aqueles grupos que a gente chama de trabalhadores por conta própria, nos quais a gente tem dificuldade de separar o que é rendimento de trabalho e rendimento de capital. Vou dar um exemplo para quem está nos escutando. Vamos pensar, por exemplo, num trabalhador que tem seu próprio equipamento. A gente pode pensar talvez um trabalho de aplicativo, apesar de algumas complexidades, em alguém, por exemplo, um vendedor de pipocas que tem seu carrinho de pipocas. O carrinho de pipoca é a estrutura de capital desse trabalhador. A força de trabalho dele é ele produzindo e comercializando as pipocas. A gente não sabe diferenciar o que é a remuneração do capital dessa pessoa e o que é a remuneração do trabalho. A isso a gente chama de trabalhadores conta própria ou trabalhadores autônomos, e a gente diz que o rendimento que eles recebem é um rendimento misto. Por que a gente chama de rendimento misto? Porque uma parte dele é composta de trabalho e uma outra parte dele é composta de remuneração de capital. Dito isso, a gente associa da seguinte forma: os trabalhadores recebem salários
que na contabilidade social, no sistema de contas, aparece como remuneração aos empregados, tá? E essa remuneração inclui as contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias são entendidas como remuneração dos trabalhadores. Os capitalistas eles recebem, empresários, né, eles recebem o que a gente chama de lucros, mas que na contabilidade social a gente vai chamar de excedente operacional bruto. Esse é o termo que aparece. E a gente chama esse excedente operacional de bruto porque a gente não está deduzindo a depreciação. Quando a gente produz, uma fábrica produz, uma máquina produz, uma parte dela se desgasta. A gente chama isso de depreciação. Como a depreciação está incluída ali, a gente não computou ela faz parte do excedente operacional, mas ela não é uma renda, né? Porque isso é o desgaste do capital, é a reposição do capital. E por fim, os rendimentos mistos dos trabalhadores autônomos, nos quais a gente não diferencia o que é capital e o que é trabalho. Basicamente, construir uma série para distribuição funcional da renda é a gente construir uma série para cada um desses elementos. Uma série para os salários, uma série para o excedente operacional bruto e uma série para rendimentos mistos. E é isso que a gente fez nesse trabalho. Tá? Uma série para cada um dos componentes. Tá? Qual é a questão assim, mais debatida nesse ponto da distribuição funcional da renda? É justamente essa questão dos rendimentos mistos. Porque muitas estatísticas, quando vão calcular a participação dos salários na renda, ou não levam em conta os rendimentos mistos, ou têm critérios diferentes para alocar. Então, isso é uma questão de mensuração importante. A literatura discute isso. Tá? Tem um autor que é bastante citado, que é o Golin, um texto de 2002. Esse autor ele vai mencionar para nós que há necessidade da gente decompor a remuneração dos rendimentos mistos em remuneração do trabalho e remuneração do capital, e alocar cada uma dessas junto com os outros tipos de rendimento, de maneira a verificar se a distribuição é mais favorável ao capital ou aos salários. Tá? Assim, esses rendimentos mistos têm uma importância em termos de dimensão, comparando com o rendimento operacional e os rendimentos do trabalho, ele é mais ou menos do mesmo tamanho? Não, ele é menor, bem menor. Né? Bem menor. Então é uma questão de ajuste, assim, é uma questão de ajuste. Ele é bem menor. Em geral, os rendimentos mistos eles são grandes em países que têm um setor rural muito vasto e muita atividade de autoprodução e atividade de subsistência. Que, em geral, o exemplo clássico do rendimento misto é o pequeno agricultor, que cultiva a sua própria terra, produz para si, para sua família, e o que sobra ele comercializa. Então, por exemplo, países mais pobres, em geral, têm um elevado montante de rendimento misto. Quando vocês olharem a série, vocês vão ver que o rendimento misto brasileiro ele cai ao longo desse período de 47 aos anos 2000. Por que ele cai? Porque a gente tem o êxodo rural. Então, muitos trabalhadores abandonam o campo, abandonam esse padrão de atividade econômica e vão para o meio urbano virar trabalhadores. Tá? Então, apesar de ter aumentado e ter uma flutuação nessas atividades, a gente sabe que recentemente esse montante subiu bastante, ele ainda, o percentual dele não é tão relevante comparado com as demais formas de ocupação. Mas, de qualquer forma, também não pode ser negligenciado, é uma parcela relevante. Porque ele vai alterar a distribuição quando a gente considera ele. A gente vai perceber isso aí nos dados. Tá? Uma outra questão importante para medir é a questão dos impostos. Tá? Algumas estimativas retiram os impostos, o que é correto de fazer porque o imposto não é renda. Né? O que acontece? A gente depende muito de disponibilidade de dados para fazer isso, mesmo porque os sistemas tributários mudam ao longo do tempo. Então a gente adotou um princípio de exclusão desses impostos, mas por uma sistemática que não é sistemática da estrutura de preços utilizada nos sistemas de conta contemporâneo, né? Que é preços básicos e preço do consumidor. Né? Então a gente tem uma estimativa a preços de custo de fator, que a gente chama. Né? Então essa é uma coisa que está no paper também, que a gente discute, mas existe uma limitação nos dados para a gente usar essas estruturas de precificação mais modernas, né? Porque os dados antigos não usavam o mesmo sistema. Sim. E esse é o grande ponto, tá? E eu já conecto no grande ponto. O grande desafio de construir séries longas estatísticas com base em contas nacionais está associado ao fato que o sistema de apuração de contas nacionais ele tem apresentado mudanças ao longo das décadas. Tá? Basicamente, o sistema de contas nacional que a gente utiliza para estimar o PIB, ele surgiu no contexto da emergência da ONU, tá? No final da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, a gente tem um conjunto de sistemas de contabilidade social que foram se estruturando. Tá? Os sistemas da ONU, em geral, são 4 sistemas, o SNA 53, o SNA 68, o SNA 93 e o SNA 2008. Cada um desses
sistemas, para um período de tempo, foi usado para estruturar o cálculo do PIB. Então, quando a gente faz séries longas, a gente sempre tem que levar em consideração esse cuidado. As metodologias não são estritamente idênticas. Então, existem alguns ajustes. Isso tem implicações para nós aqui no Brasil, porque cada país pega o manual da ONU e adapta à sua realidade. Então, no caso brasileiro, a gente tem um conjunto de sistemas de contas distintos, que também consta no paper. Então, a gente tem os sistemas de 1947 a 60, que é calculado pelo Centro de Contas Nacionais, nos quais se fazia uma estimativa de renda do trabalho, mas somente para a atividade econômica urbana brasileira. O setor rural não era investigado. A partir dos anos 60 a 69, nesse mesmo sistema, a gente não tem estimativa da renda. A gente tem uma continuidade de 70 a 75, onde a gente continua tendo estimativa da renda para o meio urbano, existe esse dado, tá? A gente consegue localizar. Aí a gente tem o Sistema de Contas Nacionais de 1966 a 89, esse sistema também não tem esses dados, tem dados de informação de renda só para o meio urbano, não tem para o meio rural. E a gente tem, a partir dos anos 90, o sistema de contas com diferentes modificações, mas que mais ou menos oferece os dados todos. Então, qual é o desafio técnico? É a gente olhar o sistema de contas. Ali tem uma literatura muito interessante que a gente cita no trabalho, especialmente de pesquisadores da UFRJ, que discutem os ligados ao Rio de Janeiro, né, ligados ao próprio IBGE, que discutem essas questões da metodologia. A gente se vale dessa literatura para poder tentar estabelecer as possibilidades de agregação e de comparação entre os diferentes sistemas. Né? Tem limitações técnicas que estão descritas no trabalho, mas é a forma que a gente tem para construir séries longas, né? Senão não tem outra forma de a gente construir. Tá? Então, como é que a gente procede? Tá? A gente pegou os dados, onde tem dados de salários, a gente aceita que esses dados são dados razoavelmente fidedignos e a gente calcula as razões, tá, desses dados, com relação ao PIB, constando que o PIB é a soma das rendas. Tá? A gente fez complementações com o quê? Com as pesquisas que a gente tem dos censos, porque nos censos, e os censos, nosso pessoal que está nos assistindo deve saber, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos. Então a gente tem censo em 1940, 1950, 60, 70, 80, aí tem o censo de 91, porque 90 não teve censo, se não me engano, e aí 2000, aí a gente já tem sistema de contas. Tá? Mas para o passado, 50, 60, 70, a gente usa os dados do censo e faz uma interpolação no censo, no qual a gente tentou usar alguns parâmetros da população rural e algumas questões de produção rural. Tá? Então a gente consegue mais ou menos estimar, o cálculo é mostrado no trabalho. A gente faz para os salários, tá? Para alguns salários, especialmente da década de 60, de 60 a 69 que a gente não tem, a gente utilizou uma literatura que discute os salários urbanos no Brasil. O texto é citado também no paper. E a gente utiliza os dados primários dos inquéritos industriais. Existia uma pesquisa que se fazia no Brasil sobre as indústrias. E a gente usa a ideia da seguinte forma, que o salário da indústria é uma proxy, né? Uma referência para os salários urbanos. Porque a indústria é referência em termos de ocupação, principalmente no período da industrialização, que é dos anos 60. Sim. 60 e 70. Então a gente vai usando essas estratégias. Né? Aí quando chega no período recente, a gente basicamente a gente cria alguns critérios para encadear as séries já existentes dos salários do excedente. Essas eu imagino são mais fáceis mais de compatibilizar. Fácil de fazer, exatamente. Aí o que acontece? Para estruturar a apresentação dos dados, a gente trabalha com dois conceitos. O conceito, que também estão próximo do que a literatura apresenta. A gente trabalha com o conceito de parcela dos salários e o conceito de parcela salarial. Grosso modo, para quem conhece a literatura inglesa, a gente chamaria isso de wage share, labor share. Qual é a diferença? A parcela dos salários, a gente pega a remuneração do trabalho, que é aquela que eu falei, que é associada aos trabalhadores, e divide porque a gente chama do valor adicionado, que é o produto menos os impostos. Aí eu tenho quanto dos salários participam da renda. Só que o que acontece? Aí tem essa discussão que o Golem propôs, que eu citei antes. Mas ok, mas tem os trabalhadores por conta própria, e eles também trabalham. Então a gente vai chamar a parcela corrigida pelos rendimentos mistos como parcela salarial, na qual a gente vai assumir o seguinte, que é a cota de remuneração do trabalho no valor adicionado, que é o somatório dos salários, mais a fração que corresponde ao trabalho dentro do rendimento misto. Essa participação do trabalho. Exatamente, né? que seria a parcela salarial, que não é a participação dos salários. Entendi. Tá? Então essa é a distinção. Aí o que a gente faz para estimar isso aí? Qual é o nosso critério que a gente adota? Tá? Basicamente a gente adota o seguinte,
a composição entre salários e lucros dos rendimentos mistos é a mesma observada na economia, que é um dos ajustes propostos pelo Golin. O Golin propõe alguns ajustes, a literatura tem vários tipos de ajuste, usar pesquisas domiciliares, microdados. A nossa opção foi usar uma forma de compensação mais simples. Como é que a gente calcula isso? A gente vai calcular que a parcela dos salários é a parcela dos salários dividida pelo rendimento operacional mais os salários. Isso implica no quê? Que o rendimento misto tem a mesma distribuição. Então, nesse sentido, que está também demonstrado, baseado no paper, essa estimativa, nesse sentido a gente consegue apresentar e separar esses componentes. Entendi, você assumiu que essa distribuição que existe fora do rendimento misto acontece no rendimento Exatamente também. Exatamente. É uma solução simples que vai manter um indicador que evolui ao longo do tempo também, né? Você está evoluindo em relação ao que seria definir uma constante, por exemplo, né? Porque, tipo assim, não nos pareceu que sofisticar muito o método dessa divisão iria gerar um elemento relevante em termos de metodologia. E quando a gente olha os dados censitários, o que tu percebe que é isso que acontece no Brasil. Como a gente tem um êxodo rural, que tu vai ter uma queda da participação dos rendimentos mistos. Porque muito desse trabalho de subsistência rural vai desaparecendo no processo de êxodo rural e de urbanização da economia brasileira nos anos 50, 60 e 70. Né? Então, é essa a estrutura. Bom, aí a gente vai disponibilizar o paper, o pessoal pode olhar os cálculos, a gente fica à disposição para dúvidas, questões, mas a ideia, como está aparecendo as figuras, aqui deve estar aparecendo para vocês um conjunto de figuras que a gente está relativas ao trabalho. A primeira figura que a gente apresenta é a parcela dos salários no Brasil. Qual é a característica que chama a atenção? Tá? A gente vai estimar ela a custo de fator e a preço de consumidor. Tá? A gente não está utilizando preços básicos, por exemplo, porque a gente não tem os dados para fazer isso. Tá? Enfim, esse tipo de estimativa a custo de fator tem algumas limitações técnicas, né? Não é atualmente a nomenclatura que a gente usa no sistema de contas, né? Então, mas é a limitação que a gente tem para poder padronizar isso ao longo do tempo. O que acontece? O que a gente tem? A gente tem um comportamento cíclico da parcela salarial, então a gente tem um aumento dela nos anos, até os anos 60, digamos até mais ou menos o golpe militar, naquele entorno, tá? Isso está associado com o quê? Com o processo de urbanização, fortalecimento dos sindicatos, aumenta a capacidade de barganha salarial dos trabalhadores. Em geral, o salário sobe porque a capacidade de barganha salarial dos trabalhadores conseguem, através da barganha, aumentar seus salários, aumentar sua participação na renda. Essa parcela acaba sendo também um indicador desse conflito de classes, Sim, né? Claro. Se a classe trabalhadora está obtendo ganhos, conquistas ou perdas, né? Tem uma discussão se ela consegue, digamos assim, tem uma literatura que vai chamar isso, o Weisskopf, né, de força ofensiva ou força defensiva. Eu consigo me apropriar de uma parcela maior. Evidente, tem as condições sociais, o próprio crescimento econômico também é fundamental, o crescimento da produtividade é fundamental, porque também facilita esse processo. Claro. Então essas variáveis elas vão atuando, associados com a barganha salarial, né? Não é um processo que acontece sem barganha, a barganha salarial é parte integrante desse processo de disputa por salários, né? E o que a gente observa é que a partir dos anos de 64, 65, tem um processo forte de repressão salarial. E a parcela salarial ela vai caindo de maneira bastante intensa até os anos 70, até 74, 75. Isso, para nossa interpretação, está associado justamente aos efeitos da ditadura militar, né? Aos efeitos da ditadura militar, inclusive, em repressão ao movimento sindical. Tá? Isso é um elemento bastante importante. E de própria contenção das demandas dos trabalhadores por aumento de salários. Né? Num contexto da ditadura de aumento da produtividade, dado o progresso técnico que estava acontecendo na economia brasileira. O que vai acontecer? Você tem já em 77, 76 a gente detecta, os dados mostram isso, um início de recuperação dos salários que está associado ao ciclo de greves no final dos anos 70, as greves do ABC, um processo de paulatina recuperação dessas condições de barganha salarial, e ela vai se acentuar especialmente ao longo dos anos 80 associadas com as dinâmicas da inflação. Aqui, evidentemente, há uma questão. A gente está olhando os salários. O que a gente não está olhando, e aí a necessidade de complementar isso com a divisão pessoal da renda. Né? A gente sabe que no período de inflação aconteceu um aumento da dispersão salarial. Então, categorias que conseguiam se proteger da inflação com aumentos periódicos conseguiram preservar seu ganho. Trabalhadores que não tinham essa condição perderam. Então, a polarização social aumentou. Ainda assim, em termos gerais, existe uma tendência de aumento da parcela salarial, especialmente a partir de 84 e 85. Quando se encerra de fato a ditadura e começa o período democrático. Também faz sentido do ponto de vista da economia política, na medida que com a volta do jogo democrático,
a capacidade de atender barganhas dos trabalhadores também tem um outro caráter. Ele vai influenciar direto ou indiretamente a disputa eleitoral. A partir dos anos 90, a gente tem uma guinada na economia brasileira, a gente observa isso nos dados, o que a gente convenciona chamar de neoliberalismo. Né? Então, o que vai acontecer no neoliberalismo? E os dados mostram isso também. E aí já não são dados interpolados, são dados das contas nacionais. Né? Sim. A parcela salarial começa a cair. Ela vai caindo, uma tendência de queda associada à dinâmica, parcela dos salários, perdão, associada à dinâmica da própria neoliberalismo, de mudanças no mundo do trabalho, mudanças tecnológicas, mudanças na condição de barganha dos sindicatos, em função da competição externa também, né? Então está tendo uma mudança, isso vai prosseguir até os anos 90, e o que a gente observa, até o final dos anos 90, nos anos 2000, que a gente tem um período de 2000 até 2015, onde a gente tem um crescimento da barganha salarial, uma melhoria das condições dos trabalhadores, associadas também às condições externas, ao mundo de commodities, ao crescimento da economia brasileira. E no período recente, de 2015 até 2019, que é o período que acaba, a gente tem outros trabalhos que olham isso para um pouco mais para frente, a gente tem uma queda na parcela salarial. Então, o que a gente ressalta é que os dados da parcela dos salários, falei parcela salarial, mas é a parcela dos salários, elas têm uma tendência cíclica, mas com um suave, quando a gente olha no longo prazo, um suave movimento de crescimento. Porque aumentou a quantidade de trabalhadores na economia. Tá? Associada muito a essa ideia do Brasil de mudança na composição das atividades econômicas com essa saída do campo para a cidade, né? Esse processo de urbanização. Né? E essa mudança da própria natureza da agricultura, né? Especialmente a partir dos anos 80, na qual a agricultura deixa de ser aquela atividade pequena do próprio proprietário e se torna uma agricultura empresarial clássica, né? Com trabalhadores, enfim. Sim, né? cada vez mais mecanizado, outra perspectiva. Os rendimentos mistos, a gente apresenta o gráfico para você também na figura 2, a gente apresenta essa queda, essa tendência de queda bem acentuada, né? Você observa que a gente estimou lá em 47 em torno de 1/4 da renda de rendimentos mistos. É importante a gente ter em mente que o Brasil de 47 não tem nada a ver com o Brasil atual, né? É uma outra sociedade, o campo, o meio agrícola muito mais relevante, muito mais peso. E o que a gente detecta nas nossas estimativas, são consistentes com a evidência histórica, historiográfica, a evidência do processo da economia brasileira, é uma saída do campo para a cidade, um abandono das atividades de subsistência e cada vez mais uma dinâmica de urbanização. Nesse sentido, a gente tem uma queda acentuada dos rendimentos mistos, existe uma suave recuperação entre o final dos anos 70 e os anos 80, que está associado um pouco a essa informalidade, a década perdida, a crise. Isso aí também começa a ter uma queda suave ali nos anos 90, mas vai ter uma queda mais pronunciada no período que a gente convenciona chamada década inclusiva, aí dos anos 2000, onde a renda aumentou, a formalização aumentou e reduziu o rendimento misto. Os dados finais, no final da nossa série, a gente encontra uma estimativa de 10% da renda, na forma de rendimento misto. É evidente, né, que a maioria do rendimento misto também é um rendimento mais baixo, né? Mas as informações, no período recente, o que parece estar acontecendo é uma elevação disso. Né? De novo, não são patamares assim extremos, né? Mas existe uma tendência de elevação com a mudança que a gente está observando no mundo do trabalho. Né? Em relação à uberização exatamente, mesmo, né? As plataformas, a própria dinâmica. As plataformas é uma questão controversa, né? Tem controvérsia na literatura. Até que medida tu tem completa autonomia, né? Tu é conta própria na plataforma, né? Porque existe uma relação de poder com a plataforma. Tem questões aí que a literatura tem discutido, né? Sim, as formas vão mudando, mas talvez na essência as coisas não tenham mudado tanto. Há uma discussão na literatura sobre a plataforma, mas o que a gente sabe, sim, que o empreendedorismo aumentou, que dada as condições de mercado de trabalho formal, informal, assalariado, em muitos casos tu vai criar teu próprio negócio, tu vai usar as plataformas também tem diferentes tipos de plataformas, diferentes formas de interagir, né? Mas eu acho que esse é um tema, para quem está nos vendo, que é um tema interessante de pesquisar, porque eu acho que as plataformas ainda merecem uma atenção maior, porque há complexidades na relação que a plataforma estabelece com os trabalhadores plataformizados. É uma discussão importante sobre que medida o trabalhador plataformizado tem efetiva autonomia do que um trabalhador autônomo. Ele é efetivamente autônomo ou não, né? Essa é uma discussão essa é uma discussão importante e cada vez vai se mostrando cada vez mais importante, né? Dado a relevância que todos esses trabalhos estão desempenhando ultimamente. Né? Então, isso é uma questão importante. Bom, e para concluir, a gente tem um último dado, que aí é a parcela salarial. A gente viu a parcela dos salários, né, com uma tendência de crescimento, uma queda na parcela dos rendimentos mistos, e quando a gente
particiona os rendimentos mistos para fazer a parcela salarial do trabalho, né, incluindo a fração do trabalho dos rendimentos mistos, o que a gente vê também é um comportamento cíclico, mas aí é um comportamento cíclico sem tendência. Né? Que na verdade, de certa maneira, é um resultado que a literatura aponta. Tá? A correção da tabela, a correção dos rendimentos mistos, ele vai implicar que a parcela salarial ela tem esse comportamento cíclico, relativamente parecido com alguns modelos. Vou citar aqui o modelo de Goodwin, por exemplo, ou modelos de crescimento que prevêem um comportamento cíclico. Isso é importante, porque um comportamento cíclico é diferente do comportamento constante, né? Como alguns modelos prevêem. Ele não é constante, ele é cíclico. Tem expansões e contrações. Né? Esses são os dados que os dados mostram para a economia brasileira. Sim, inclusive você apresenta uma tabela, né, no artigo, e ali fica muito evidente. Eu não sei, talvez eu esteja lembrando não corretamente, mas é aproximadamente uma década, assim. Isso, exato. E você tem a variação de uma situação com crescimento, depois com queda dessa parcela. Né? O importante para quem está nos vendo é que essas variações elas vão ser consistentes com momentos históricos do Brasil, onde essas dinâmicas sociais de conflito distributivo, capacidade, repressão sindical ou não repressão sindical afetam bastante a parcela salarial. Então tem uma consistência aí. Não é um fenômeno aleatório, né? Está associado a um processo social concreto, a condições concretas de negociação, de capacidade dos trabalhadores se apropriarem ou não dos ganhos de produtividade, de capacidade dos trabalhadores influenciarem mais ou não o governo eventual para tomar decisões de legislação favoráveis ou não favoráveis. Sim. Durante a nossa conversa, você falou sobre o modelo de Goodwin, falou sobre Weisskopf, né, no contexto que a gente estava discutindo ali os trabalhos pioneiros. Esse debate assim, sobre a distribuição funcional da renda, eu percebo que ele dialoga muito com a teoria clássica mesmo, né, com a teoria marxista, a teoria do Smith e do Ricardo, né? E atualmente eu acho que vai encontrar um público que tem interesse nesse tema, especialmente entre alguns pós-keynesianos e marxistas, né? Assim, como foi assim como você tem sentido que é o feedback em relação a esse trabalho, né? Não, acho que assim o trabalho ele está sendo relativamente bem citado, né? As pessoas lendo o trabalho. Que é algo inédito, né? Sim, é uma série que não existia antes. Você basicamente fez inclusive sua formação é em história, né? Você é um historiador, então acabou fazendo na verdade uma arqueologia da economia aqui, levantando dados, estudando as metodologias e fazendo as adaptações, que é um trabalho de arqueologia na economia, né? Mas a ideia é a seguinte, o ponto é esse, né? Para a tradição heterodoxa, e tanto a tradição clássica, e por clássico é isso, né? A gente entende tanto quem trabalha com referencial marxista quanto referencial ricardiano, em certa medida, né? A gente vai chamar de economistas clássicos. Existem os pós-keynesianos, né, com uma perspectiva que dialoga também com essas questões dos clássicos na seguinte medida. Para os clássicos, os pós-keynesianos, a distribuição importa. A distribuição ela não é um resultado. Na tradição mainstream, a distribuição era um resultado das produtividades marginais dos fatores de produção. Na tradição clássica, ela inverte essa perspectiva, né? Porque existe a disputa social gera a remuneração, e essa remuneração vai condicionar o funcionamento da economia. Né? Então, nesse sentido, para a tradição clássica é muito importante essa discussão sobre distribuição, e ter os dados sobre distribuição para, a partir daí, tentar fazer estudos empíricos, avaliar a performance das teorias, etc. Esses autores, Goodwin, o Weisskopf, poder citar outros autores aqui na tradição tradição mais estrangeira, né? Os pós-keynesianos tipo Satterfield, Blacker, vários desses autores vão trabalhar com essas perspectivas que a distribuição importa com diferentes ênfases, né? Os pós-keynesianos com ênfase na demanda, talvez os marxistas com ênfase maior na tecnologia, né? Na questão do progresso técnico, né? Mas assim, é relevante. Aqui no Brasil, eu poderia citar, por exemplo, a gente tem alguns pesquisadores que trabalham com essas questões, né? Citou o professor Adalmir Marchetti da PUC, poderia citar o professor Henrique Morrone, aqui nosso colega da URGS, a professora Eliane Araújo, que é da UEM, mas é professora do nosso programa de pós-graduação também. Um pesquisador que tem do Federal do Rio de Janeiro que tem produzido trabalhos bastante interessantes com uma perspectiva que a gente chamaria pós-keynesiana, raffiana, é o professor Suma, da Federal do Rio de Janeiro, que tem produzido informações também nisso.
professores vinculados às universidades de São Paulo também, eu citaria, acho que não está mais na USP, mas o professor Ruginski, da USP, a professora Laura Carvalho, o professor Guilherme Klein. Então existe um conjunto de pesquisadores que não necessariamente estão usando esses dados, mas que estão preocupados com essa questão da distribuição de renda. Por quê? Porque a distribuição de renda, esse é o ponto, ela importa para o crescimento. Ela não é um produto do processo econômico. Ela, nessa perspectiva teórica, ela vai condicionar o funcionamento do processo econômico. Né? Ela não é um resultado, ela é uma causa, em certo sentido. Sim. Inclusive, né, tanto é importante essa variável na teoria clássica que na minha tese de doutorado também utilizei lá essa variável quando na dissertação, na verdade, que eu utilizei os dados da EPWT, que naquele momento eram estimados somente pelo Adalmir Marchetti, né? Isso. E hoje em dia são estimados na equipe, né? Você, o Morrone, né? Isso. E o Adalmir Marchetti. Inclusive, acredito que os espectadores, caso não conheçam, devem conhecer, né? Porque afinal de contas é uma base de dados riquíssima. São quantos países? São mais de uma centena de países, né? Em torno de 140. Então, você, basicamente, lá você tem indicadores como taxa de lucro, o wage share, profit share, né? Para a maior parte dos países do mundo, né? Em séries que vão variar de tamanho, mas você tem um panorama geral do funcionamento das economias no mundo, assim, com uma base de dados produzida aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem não conhece, tem que conhecer, né? Tanto para fazer trabalhos empíricos, quanto para simplesmente ter uma noção do que está acontecendo no mundo numa perspectiva que não é mainstream, né? Porque ali você tem a facilidade dos dados prontos, basta você plotar no teu computador e observar o que está acontecendo, sei lá, em algum país do seu interesse de pesquisa, né? Dá para colocar na descrição do vídeo o link está no site da URGS, né? E os dados estão disponíveis. Na verdade, a ideia é a seguinte, né? A gente tem uma produção primária desses dados na Universidade de Groningen, que é a chamada PWT. A gente chama a nossa base de EPWT, Extended, porque a gente pega alguns dados dessa base, outros dados são nossos, como esse aqui que eu apresentei, né, que a gente discutiu agora, esses dados a gente usou esses dados na nossa base de dados da... Porque eles são muito melhores, né, do ponto de vista de cuidado, né, da metodologia. Mas a documentação descreve a base, e essa base começa em 1950 e vai até 2019. A gente está trabalhando agora numa extensão dessa base, que a gente provavelmente... Próximo ano ela vai estar disponível já para download, tá? Mas a gente está trabalhando para produzindo ela ainda. E é isso, a gente é professor universitário, final do ano é um horror, e tempo é escasso, mas a gente vai fazer isso e vai estar disponível, tá? Então o legal é que a gente consegue justamente ter uma visão geral dos países, né? Tu consegue estabelecer padrões de desenvolvimento, padrões de crescimento, padrões de progresso técnico, observar diferentes padrões de evolução da produtividade do trabalho, diferentes padrões de evolução da razão capital-produto, né, da intensidade de capital da economia, e com isso também entender diferentes trajetórias de crescimento, né, tentar entender por que a gente não cresce nossa produtividade, porque os chineses crescem, por que os europeus pararam de crescer. Então, a ideia da base é essa, e o legal é que a base é usada por várias pessoas, né, a base é gratuitamente disponibilizada para ser usada. Então, eu acho que provavelmente em alguns 4 meses a gente vai ter uma atualização. Perfeito, vamos ficar na expectativa. Então, agradeço a presença do Alessandro Miebach. Foi uma grande satisfação ver como se desenvolveu a sua pesquisa, quais são as consequências. E espero que tenha estimulado também os outros não somente a estudarem a pesquisa que você realizou, mas realizarem as próprias pesquisas, pensarem de forma crítica o mundo. Eu agradeço muito, Leonel, foi um prazer. E é isso, acho que é importante a gente continuar discutindo essas questões e tentar... produzir conhecimento, que é o nosso papel aqui na universidade. Né? Muito obrigado. Valeu.